Graça e paz, irmãos. Estamos novamente aqui com os nossos estudos sobre discernindo os sinais dos tempos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o plano escatológico de Deus. Dentro do plano escatológico de Deus tem o plano passado que nós vamos ver, o plano passado, aquilo que já aconteceu, o plano presente, aquilo que está acontecendo, o tempo que nós estamos vivendo, e o plano futuro que vai acontecer. E quando nós falamos sobre esse plano escatológico de Deus e o plano passado, a parte já cumprida, nós falamos sobre as 69 semanas de Daniel. Daniel profetizou 70 semanas, amém? Como falamos nas aulas anteriores, 69 semanas foram cumpridas, uma semana está para se cumprir. Então, 69 semanas, que foi até a aparição, né, a manifestação do ungido. Então, o ungido se manifestou, Cristo veio, a sua primeira vinda, houve a morte de Cristo, houve a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, e houve a descida do Espírito Santo para inaugurar a era da igreja, em Atos capítulo 2, né? Nós já vimos isso. O livro de Atos começa, quando você lê esse livro de Atos, com a ascensão de Cristo, né? Diante dos seus discípulos, no momento em que o anjo, diante da perplexidade deles, Jesus começou a subir, foi elevado às alturas, e o anjo ele falou algo muito interessante. Ele adverte que ele, do mesmo modo que eles viram ele subir, ele voltaria daquele mesmo modo. Isso é importante, falando sobre a sua segunda vinda, né? Esse detalhe da segunda vinda de Jesus. Então é uma informação de suma importância para o entendimento da segunda vinda. E aqui, para que nós possamos entender, porque Jesus ele morreu, ressuscitou, e ele estava em forma de corpo, corpórea. Quando ele subiu ao céu, ele estava em forma de corpórea, não era um espírito, era o corpo de Jesus. Então isso também fala sobre a sua segunda vinda. Vai ser corpórea e visível. Todo olho verá, semelhantemente como estavam presenciando a sua subida. Então seria daquela mesma maneira. Foi isso que os anjos falaram. Então, sobre o plano presente, falamos o plano passado, então, novamente, que são as 69 semanas, cumprimento, Jesus veio, morreu, ressuscitou, Jesus subiu aos céus e a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. Isso é o plano passado, né? Sobre o plano escatológico de Deus. Agora, qual é o plano presente? O plano presente é a parte que está sendo cumprida. Nós estamos vivendo esse plano presente. É aí que a gente vai gastar um pouquinho mais do nosso tempo. É a era da igreja, inaugurada em Atos capítulo 2, com a manifestação do Espírito Santo, inaugurou o corpo de Cristo, a igreja ou o corpo de Cristo, como ela é chamada, a fim de continuar o ministério que Jesus iniciou no seu próprio corpo. Nós vamos ver aqui em Colossenses, peço que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24, que fala justamente da igreja. Agora me regozijo, 24, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, do corpo de Jesus, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus.
um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tem um texto também em Efésios capítulo 3, verso 3 em diante, diz o seguinte: pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então nós vemos aí que no plano presente, a parte que está sendo cumprida, o foco é a igreja. A igreja é esse mistério. Paulo fala aqui nessas suas duas cartas, a igreja é um mistério oculto anteriormente lá dos judeus, do povo de Israel. E a igreja se manifestou com esse mistério. Nós vemos isso de uma maneira clara quando Jesus ele chega lá em Lucas capítulo 4 e ele lê o profeta Isaías, ele se manifesta ali na sinagoga, ele lê o profeta Isaías, ele acha onde está escrito Isaías 61, 2. Abre lá na sua Bíblia. Jesus ele chega na sinagoga, ele abre o livro de Isaías, lá em Isaías 61, vamos ler desde o 1 e 2, diz assim, o Espírito, isso que Jesus leu ao chegar na sinagoga, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e aqui fala, e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus ele citou esse texto, nós podemos ler aqui em Lucas capítulo 4, Jesus citando esse mesmo texto de Isaías, Lucas capítulo 4, né? A partir do versículo 18 ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, ok? Mas no versículo 19 ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não falou o dia da vingança do nosso Deus. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus, a maneira com que ele expôs esse texto, deixou muito claro o intervalo que teria, né, entre o ano aceitável do Senhor, que era a primeira vinda do Senhor, que inauguraria o mistério, que era a igreja, a o dia da vingança do nosso Deus, em relação à segunda vinda do
Messias. Então nós temos muito claro que o mistério, então, é que a igreja estava prevista para esse intervalo. Esse mistério era oculto, mas foi revelado aos apóstolos e profetas, como Paulo cita aqui. Então, o plano presente, ele trata especificamente sobre essa parte que está sendo cumprida, ou sobre a era da igreja. Ou sobre a era da igreja. Aleluia. Esse plano presente, quando a gente olha lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19, Apocalipse 1, 19, ele fala o seguinte: quando João tem a visão, a revelação do Apocalipse, lá no versículo 19, 1,19, fala assim: escreve, pois, as coisas que vistes, aquilo que ele tinha visto, que era o Cristo glorificado, aquela experiência, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Nesse versículo, quando ele fala as que são, justamente está se referindo a essa época, era da igreja, essa época presente. Isso ele vai discorrer no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, que fala exclusivamente das cartas, das 7 cartas às igrejas da Ásia. Então, a era da igreja, essas cartas da era da igreja, a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia, essas 7 cartas, alguns teólogos entendem que essas cartas representam, são coisas proféticas, cartas proféticas, e representam a igreja em toda a era da igreja. Ou seja, cada carta representa a igreja num determinado momento da era da igreja. Porém, isso é muito complicado, isso é divergente. E na realidade, nós entendemos porque essas 7 igrejas existiam no tempo de João. Eram igrejas existentes, essas 7 igrejas. Então, nós entendemos que todas as épocas da era da igreja, haverá igrejas parecidas com essas 7 igrejas, que são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em toda a época da igreja, no presente momento, vai ter igrejas com características dessas 7. Então, essas 7 nós entendemos que engloba a totalidade das características da igreja. Então, por isso que se torna muito importante nós, na época presente, entendermos as advertências do Senhor em relação à igreja. Porque é na época que nós estamos, a época presente, as coisas que são. Temos que entender que a exortação do Senhor foi do próprio Jesus glorificado, que se manifestou para João, exortando a João para escrever, são exortações do próprio Jesus à igreja, às 7 igrejas. Então temos que entender isso. O conteúdo dessas cartas, e nós vamos agora ver sobre essas cartas, ela segue um padrão. Em 5 delas, Jesus reconhece virtudes, mas também condena certas práticas ou doutrinas, e encerra com uma promessa. Então, Jesus ele reconhece virtudes, condena certas práticas e encerra com promessa. Para 2, Esmirna e Filadélfia, há apenas o reconhecimento das virtudes e a promessa final. Então, agora nós vamos ver cada carta, essas 7 cartas. Novamente, o número 7, nós falamos algumas aulas anteriores. O significado do número 7 significa plenitude, significa o número de Deus, simboliza Deus, e isso na cultura judaica é muito interessante, essa questão do número 7.
É muito diferente da cultura ocidental. Por isso que nós falamos sobre as 70 semanas, ou seja, 7 vezes 10. Então, sobre isso, o período da tribulação de 7 dias, ou 7 anos, né? 7 anos. Então, a questão do 7 é muito importante. 7 significa plenitude. Por isso que essas 7 cartas à igreja simbolizam a plenitude da igreja. E temos que prestar atenção nela. A primeira carta foi direcionada à igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 1, nós vamos ler, do 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Porque as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens esperança, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É interessante que essas cartas, ela sempre começa ao anjo da igreja. Essa palavra anjo, na realidade, não é o ser angelical. Anjo significa mensageiro e nos dá um entendimento ao líder, ao pastor, né, à liderança daquela igreja. Então essa carta é direcionada à liderança, né, da igreja, no caso a igreja aqui de Éfeso. Aleluia! Então, esta era uma igreja que tinha como característica, aqui nós vemos aqui, que ele fala, conheço a sua perseverança, a característica perseverança, o labor, o trabalho, era uma igreja que trabalhava, provava aqueles que se diziam terem sido enviados pelo Senhor, mas que não traziam as marcas do verdadeiro apóstolo. Então, ele estava louvando essa igreja por essas características. O tema dessa carta são duas coisas que nós vemos aqui. Serviço, era uma igreja que trabalhava. Jesus ele fala, conheço as tuas obras, no versículo 2. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, era uma igreja que fazia a obra, era uma igreja dedicada ao serviço do Senhor. Mas ele fala sobre o serviço, e essa carta também fala sobre o amor. É interessante que a indisposição para servir no reino de Deus tem sua raiz no distanciamento da pessoa do Senhor Jesus. Toda igreja viva, toda igreja ativa, e quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando aqui de um local de reunião, mas falamos de um grupo de pessoas. Toda igreja do Senhor viva tem uma disposição em servir. Nós vivemos num tempo em que as pessoas vêm para a igreja, para a reunião da igreja, assistir um culto, geralmente no culto de domingo, no culto de quarta, eu não sei como, ou em outro dia da semana, dependendo da reunião da igreja, mas assim, nós vivemos num tempo em que as pessoas querem estar num bom lugar
que tenha um bom ar-condicionado, que tenha uma boa palavra, que tenha uma boa música, que tenha um bom lugar para levar os seus filhos e deixar lá. Nós vemos nesse tempo a igreja como um local, como um cinema, um lugar de entretenimento, um clube, um lugar onde as pessoas vêm e têm uma certa comunhão. Mas quando nós olhamos para a palavra e quando nós olhamos para as advertências do Senhor, essa igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha uma característica: servia. E Jesus ele estava elogiando essa igreja porque ela perseverava em servir. Queridos, se você é a igreja do Senhor, você tem uma disposição, um desejo em servir. Se isso não está na sua vida, alguma coisa está errada. Como nós lemos aqui, a indisposição para servir no reino tem sua raiz num distanciamento de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então a igreja tem essa característica em servir. Isso é a igreja. Mas ele fala que essa igreja, eles abandonaram o primeiro amor. Lá no versículo 4, ele: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Com esse primeiro amor, faz-se referência a duas coisas. O primeiro amor e o amor em primeiro lugar. O amar a Deus em primeiro lugar. Ter perdido o primeiro amor significa não realizar mais as primeiras obras. Tanto que aqui no versículo 4 tem o porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras. O amor ele estava envolvido com o serviço dessa igreja. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez algo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o meu amor por Jesus, o teu amor por Jesus, o amor, nós, a igreja, esse amor é traduzido em servir. Servir a igreja. Servir as pessoas com aquilo que Deus tem colocado sobre você. Essa disposição. Então Jesus estava exortando, porque talvez aquela igreja começou a servir, mas não servia como no início. Ou não amava a Deus acima. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Talvez eles amassem a Deus, mas não em primeiro lugar, né? Algumas coisas estavam tomando o primeiro lugar da sua devoção, do seu serviço ao Senhor. Então isso é muito importante, que nos exorta, e a gente aprende na igreja de Éfeso, a voltarmos às primeiras obras, às primeiras práticas, a servir ao Senhor com inteireza de coração. Isso é a igreja do Senhor. Nós temos que nos lembrar disso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O versículo 5 também, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, sobre a vida cristã de uma maneira geral. Ele fala para esquadrinhar o coração, o interior deles. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como é o processo de voltar ao primeiro amor, às primeiras obras? Ele fala assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, ou mude de direção e volta às práticas das primeiras obras. Esses 3 conselhos é um conselho importantíssimo para nós como igreja em todo momento. Às vezes, talvez você esteja vendo esse vídeo e de uma certa maneira você entende que saiu da rota, daquilo que Deus tinha para você. Há uma tristeza no seu coração, sabe? Há um vazio.
E Deus ele fala para mim e para você, para a igreja desse tempo: lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te, arrependa-te e volta às primeiras obras. É um chamado de Deus para nós. A segunda carta é a carta de Esmirna. Está em Apocalipse 2, a partir do verso 8 a 11. Vamos ler. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Essa carta, a igreja de Esmirna, é uma igreja que sofre com perseverança a perseguição. Ela sofre perseguição. Parece que é uma igreja que está debaixo de muita perseguição, e o Senhor ele dá aqui a recompensa da coroa da vida, que está escrita no final. O grande destaque dessa igreja é que não há condenação contra ela por parte de Jesus. Isso nos mostra que uma igreja debaixo de perseguição tem como características a santidade. Nós vemos isso muito no tempo presente nas igrejas perseguidas. A igreja perseguida que sofre. Então, a perseguição ela faz com que as pessoas é trabalhado a santidade, é trabalhado a perseverança, né? Então, uma característica é que ela não tem nenhuma condenação de Jesus. E aqui eu boto, isso nos mostra que uma igreja debaixo de perseguição tem como característica santidade. Santidade por quê? Porque ela trabalha. Santidade significa separado para Deus. Santo é separado para Deus. Uma igreja debaixo de perseguição persevera, sabe quem ela é. Então, isso é uma característica. Para se vencer a provação, é necessário estar vivendo uma vida íntima, de comunhão com Deus. A pessoa corre. Não sei se você pode lembrar, talvez na sua vida, em momentos de grandes perseguições, aí que as pessoas oram de verdade, aí que as pessoas se entregam de verdade em busca do Senhor. Então, essa era uma igreja com essa característica. É interessante que no versículo 9 ele fala que conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ainda que talvez ela passasse momentos de escassez, a condição dessa igreja era rica, era abençoada por Deus. E ele fala assim, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós lembramos do tempo que Paulo passou. Paulo, quando se converteu, grande perseguição que ele passou foi por parte dos próprios judeus. Os judeus, o próprio povo judeu, né, as lideranças judaicas, perseguiram muito Paulo. Queriam matar Paulo. Então essa igreja fala muito dessas características. Perseguição do seu próprio povo, né? Querer matar eles, né? Então fala muito dessa característica. Agora, uma coisa interessante é que ele fala o seguinte, que vai lançar em prisão alguns dentre vós, lá no versículo 10, para ser dispostos a provas e tereis tribulação de 10 dias. Todo tempo de provação e tribulação na nossa vida tem prazo de validade.
Deus ele nunca nos dá uma provação, uma tribulação que a gente não pode suportar. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu não estou aguentando essa provação. Mas Deus é aquele que nos sustenta com a sua mão em nossa provação, em nossa tribulação. Isso está especificado lá em 1 Coríntios. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ele fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o Senhor é aquele que sempre nos dá o escape, sempre nos dá o socorro. Sim, aquela igreja ia passar por um tempo de provação durante 10 dias. Mas o Senhor fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É Ele que nos dá a condição de sermos fiel. Interessante que fiel aqui não é somente aquele que permanece crente até a hora de sua morte, mas aquele que permanece também uma testemunha em palavras, ou seja, mesmo na época da provação, ele testemunha sobre Jesus, na época, e no seu ser, aquele que se firma na época da provação, seja ela qual for, constantemente na vitória de Jesus. Ou seja, aquele que vive pela fé, ser fiel, creia até o fim. Então, aquele que está naquele momento, talvez você esteja num momento de dificuldade, passando um momento de dificuldade, essa carta é para você. O que o Senhor está falando, creia, se firme na vitória de Jesus. Talvez é uma enfermidade, se firme que Jesus levou sobre si todas as tuas dores. Talvez é uma perseguição, como na realidade essa igreja passava. Se firma que o Senhor é o teu socorro, Ele que te livra. Então essa igreja ela se firmava na vitória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu passar aqui. Agora nós vamos para a igreja de Pérgamo. Isso está lá em Apocalipse 2, vamos ler, do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. É interessante que nessa carta, a igreja de Pérgamo, essa carta à igreja de Pérgamo, ele conhece essas coisas, diz aquele que tem a espada, começa assim,
a espada afiada com 2 gumes. Nós lembramos também de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, ele começa essa carta falando daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E nós temos que entender que a palavra de Deus é como se ele nos exortasse a nós nos voltássemos para a palavra, a crermos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É uma exortação a voltar, a crer, a viver debaixo da palavra de Deus. Aleluia. Essa carta à igreja de Pérgamo, em Pérgamo, essa igreja ficava nessa cidade, que era um centro legal para um distrito. E, ao mesmo tempo, um velho lugar de culto ao imperador nessa cidade que tinha, onde já em 29 a.C., um templo foi erguido para o divino Augusto e a deusa Roma. Isso é muito interessante, que era servida por um poderoso sacerdócio. Especialmente, porque ele fala assim, onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Especialmente, aborrecia os cristãos, o que aborrecia os cristãos era o culto local de Esculápio, cujo símbolo era uma serpente chamada o Deus de Pérgamo, mas que para os crentes era o símbolo da serpente de Éden. Daí os detalhes do verso 13, como nós lemos aqui, como trono de Satanás, onde Satanás habita. Aí ele fala aqui sobre doutrina de Balaão para essa igreja. A doutrina de Balaão nos fala sobre os conselhos desse profeta. Isso está lá em Números, capítulo 25, quando o profeta Balaão ele dá esses conselhos a Balaque. Conselhos, né, do profeta Balaão a Balaque. Balaão não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Balaque queria pagar Balaão para amaldiçoar o profeta, amaldiçoar o povo de Israel. Então, como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, Balaão deu alguns conselhos a Balaque. Interessante, lá no Velho Testamento. E um dos conselhos é que houvesse mistura através de casamento dos filhos com as filhas dos povos. E uma das coisas que Deus tinha falado para o povo é que ele não se misturasse com os outros povos, por causa da idolatria. Então, um dos conselhos de Balaão foi que houvesse essa mistura. E isso ia levar o povo à idolatria, ia levar o povo a desagradar a Deus. Comparando com o nosso tempo, com o tempo da igreja, nós vemos situações que acontecem dentro da igreja sobre casamento misto. Pastor, o que é um casamento misto? A palavra de Deus orienta lá em Coríntios que nós temos que casar no Senhor. Quando as pessoas já estão na igreja, uma coisa quando as pessoas vêm para a igreja, talvez um dos cônjuges se converteu, a palavra de Deus diz para ser fiel ao cônjuge. Se o teu cônjuge permite que você sirva ao Senhor, ele é santificado. Permite que você venha à igreja, ele é santificado nesse relacionamento.
Está lá em Coríntios, 1 Coríntios, né, algumas orientações sobre casamento. Mas há pessoas que estão na igreja, há pessoas que precisam escolher um relacionamento. E algo que eu aprendi na minha vida, você quer casar com alguém? Casa com alguém mais crente do que você. Casa com um filho ou uma filha de Deus. Muitas das vezes, nós somos enganados pelas nossas emoções. E depois nós temos problemas. Um tipo de relacionamento, muitas das vezes, você se relaciona com uma pessoa que não é da igreja. E daqui a pouco você era uma pessoa fervorosa, daqui a pouco você deixa de ser fervoroso, ou daqui a pouco você está fora da igreja. E isso é algo que acontece demais. Então, uma orientação aqui era esses casamentos mistos. Quer uma vida abençoada? Casa com alguém que é crente, é um filho ou uma filha de Deus como você. Esse tipo de casamento misto tem feito muitos do povo de Deus se desviar, nós falamos, e feito muitos outros sofrerem por viverem num lar dividido. Aí nasce filhos. Um quer levar o filho para a igreja, o outro não quer, com consequências profundas nos filhos. Então, isso é muito importante. Você que está para tomar uma decisão sobre se casa ou não se casa com essa pessoa, coloque isso dentro do seu coração. Não tenha uma decisão simplesmente emocional, mas coloque a sua vida diante de Deus. Entenda que até o teu casamento faz parte do plano e do propósito de Deus nessa terra. Amém? Então, isso é algo muito interessante para nós. A próxima carta é carta à igreja de Tiatira, que está em Apocalipse, capítulo 2, versos 18 ao 29. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira, pedir aqui para os meus amigos um pouquinho d'água. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Essa é uma igreja de Tiatira que ele começa também muito interessante. Ele fala assim: aqueles que têm olhos como chamas de fogo. Nada escapa do olhar do Senhor. E os pés como bronze polido. Bronze fala sobre julgamento,
polido, aquele julgamento. Você vai ser julgado. Polido fala do fogo. Sobre as obras que vão ser julgadas através do fogo. Tem um texto também na Bíblia que fala que as nossas obras, elas vão ser julgadas. Elas vão ser queimadas. O fogo vai vir para ver se nossas obras é ouro, prata, pedras preciosas, ou palha, ou madeira, palha e feno. O fogo vai vir para provar as nossas obras. Aquelas obras que são humanas, estritamente humanas, vão ser queimadas. Agora, aquelas obras que são divinas, que significa ouro, prata e pedras preciosas, vão se resplandecer em maior grau, né? Então, é interessante que ele fala, olhos como chamas de fogo, ou seja, Jesus, ele vê todas as coisas. E ele não vê só o exterior. A palavra de Deus diz que ele vê o coração, ele vê o meu e o seu coração, a nossa intenção. Por isso que nós não devemos simplesmente servir ao Senhor exteriormente, mas o nosso coração deve estar puro diante do Senhor. E aqui ele fala, conheço as tuas obras, o teu amor, verso 19, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Então, amor, obras, amor, fé, serviço, que igreja tremenda. Obras mais numerosas do que as primeiras. Pessoas olhavam para aquela igreja e vinha uma igreja atuante, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha amor, porém, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele não vê simplesmente a aparência da igreja, mas ele vê o coração. Amém? Isso é importante. Ele não está desqualificando a questão das obras. Ele conhece as nossas obras, o amor, a fé, o serviço. Isso tudo é importante, as últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Mas ele começa a advertir a igreja de Tiatira sobre uma mulher, uma figura de uma mulher chamada Jezabel, que se declara profetisa. Então aqui ele está falando de falsa profecia, ele está falando de falso ensino que gera fruto naquela igreja, de uma profecia falsa. E essa profecia, ela seduzia os servos a praticarem prostituição espiritual e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, ela comprometia a santidade daquela igreja. Então era uma falsa profecia, era um espírito profético errado, era um espírito de erro, era um ensinamento errado que comprometia a santidade, que comprometia a devoção daquela igreja. Então nós temos que estar atentos com essa Jezabel que leva a gente se prostituir espiritualmente, a quebrar a nossa santidade com o Senhor. Ele fala, reduz os meus servos a praticarem prostituição, a comerem carne sacrificadas. Interessante que Jezabel ela é uma figura. Era a esposa, no Velho Testamento, era a esposa de um rei chamado Acabe, um rei de Israel. Mulher que liderava e ela comandava o seu marido. Então esse falso ensino vai comandar, essa falsa profecia vai comandar a sua vida. Comandava o seu marido e reinava praticamente em seu lugar. Era uma mulher temida que o próprio Elias, no tempo de Jezabel, após tremenda vitória sobre os profetas de Baal, temeu quando ela o ameaçou de morte. Ela ameaçou o profeta, mulher que mandou matar Nabote, porque seu marido colocou a sua vinha, o seu marido cobiçou, a sua vinha e não conseguiu comprá-la. Ou seja, Acabe queria comprar a vinha de Nabote, Nabote não quis vender, então essa mulher, essa falsa profetisa, ela passou pelos princípios da palavra do Senhor e ela matou Nabote,
para dar aquela vinha para o seu marido. É interessante que aqui fala as coisas profundas de Satanás. As coisas profundas de Satanás. O povo de Deus, ele é cegado por doutrinas falsas com rótulos de coisas profundas. É interessante que na minha adolescência, na igreja que eu estava, muitos anos atrás, as pessoas falavam assim, mistério, o mistério. Não, queridos. Quando não entendia algo, falava mistério, a coisa oculta, uma coisa profunda. Não, queridos. O Senhor é aquele que confirma as coisas no seu coração. Sobre isso, quero falar sobre profecia. Deixa eu te falar algo. Há muita gente no nosso tempo que tem sido guiado por falsas profecias, que saem de lugar em lugar. Eu vou para tal lugar, porque lá tem um profeta e vai me dar uma direção na minha vida. O nosso povo, ele é um povo muito místico. E muitos vieram do misticismo, do espiritismo, de outras religiões, que recebem algumas entidades que dão palavras para guiar a sua vida. E na realidade a vida cristã não é assim. Muitas pessoas olham o Velho Testamento, que é uma outra era. No Velho Testamento, as pessoas, o povo de Deus não tinha o Espírito de Deus habitando dentro de si. O próprio Jesus, ele falou assim, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai ensinar vocês as coisas que eu tenho vos falado. Então, o Espírito Santo em nós, ele nos guia a toda a verdade. Existe um ministério profético, isso é real. Só que o profeta, ele não vai te dar uma direção. O Espírito de Deus dentro de nós, o Senhor fala conosco e nos dá a direção para a nossa vida, através de um relacionamento correto com Ele. Deus usa profetas para confirmar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Em Atos capítulo 13 diz que haviam ali profetas e mestres. E dentre eles Paulo e Barnabé. E diz que eles, tendo orado e jejuado, disse o Espírito Santo, separai para mim, Paulo e Barnabé, para o ministério que eu tenho chamado eles. Talvez o Espírito Santo falou através de uma palavra profética. Alguém se levantou profeticamente e falou separai. Mas é interessante, separai Paulo e Barnabé para o ministério que eu tenho chamado eles. Então, algo muito sério é nós nos guiarmos por profecias, por chamado profecias ou profetadas. Você ficar indo de lugar em lugar, porque ali você vai receber uma palavra de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas no nosso tempo que têm guiado pessoas até a quem vai casar, com quem vai casar, o que tem que fazer. Não, querido. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Então isso daí, a gente quer abrir aqui um parênteses. Essa Jezabel era um espírito, ela se dizia profetisa. Então, ela estava levando o povo a um erro, de tal maneira que aquilo produzia filhos. Prostituição produzia filhos, né? Falava das coisas profundas. E Jesus falou, são coisas profundas de Satanás. Entenda, o maior mistério é a igreja. O mistério que esteve oculto foi revelado, é Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo aquilo que é mistério, o Espírito Santo vai nos revelar. Amém? Então o povo de Deus é cegado por doutrinas falsas, com rótulos de coisas profundas, mas que são isso mesmo, as coisas de Satanás. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? A próxima igreja, a carta à igreja,
de Sardes, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante que nessa igreja aqui, a Sardes, ele começa assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos de Deus, na realidade o Espírito é um só que falam sobre características do Espírito de Deus. Ou ele quer frisar como uma pessoa, nós nascemos de novo, o Espírito de Deus habita em nós e ele gera algumas características que nos torna vivos em Deus. Por isso que ele, no versículo 1, ele fala: conheço as tuas obras, que têm nomes de que vive, mas estás morto. Porque aquelas características do Espírito de Deus já não estavam naquelas pessoas, Essa característica desses 7 Espíritos de Deus que ele fala, está lá em Isaías, e eu peço que você abra a sua Bíblia, Isaías, capítulo 11. Isaías 11, verso 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Novamente, 7, que simboliza a plenitude de Deus. Então, uma pessoa viva, uma pessoa que nasceu de novo e tem o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele vai revelar isso, essas características. O Espírito vai revelar sabedoria para você. Sabedoria significa tanto é discernimento para que você viva, como vai revelar o saber do Senhor, aquilo que ele tem para você, teu futuro. Espírito de entendimento, conselho. O Espírito Santo, ele é o consolador, é o nosso conselheiro. O Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então são características de uma pessoa que está viva. E ele fala aqui sobre essa igreja de Sardes, era uma igreja morta. E o que é igreja morta? É pessoas que aparentemente faz parte do corpo, mas estão vivendo umas vidas sem sentido. Estão vivendo para si mesmo. É o que as pessoas chamam de cristãos nominais, ou cristãos denominacionais. Você tem uma igreja, vou na igreja tal, na igreja X, na igreja Y, eu vou, mas não tem vida, não tem o Espírito Santo de Deus, vivem uma vida totalmente para si mesma, não vive para Deus, para fazer a vontade de Deus. Em Sardes,
Interessante isso. Não há falsa doutrina, não há pessoas entusiastas, não há falsos profetas, também não há sofrimento, nem tribulação, não há nada. Por quê? Justamente porque a igreja está morta. Então isso é muito importante. Ou seja, é uma igreja sem sabor. A Bíblia diz, se o sal não salgar, para nada mais presta, mas para ser pisada pelos homens. Então é uma igreja que não salga, morta. Isso é muito interessante. Como está a sua vida? Você tem salgado? Você tem se relacionado com o Espírito Santo? Você tem desfrutado da vida de Deus através do Espírito Santo dentro de você todos os dias? Ou você tem aparência de vivo? Ou você tem uma linguagem de crente? Você diz até paz do Senhor, mas você está morto. É tempo de se voltar para Jesus. A próxima carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, verso 7, vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O que Jesus está falando aqui, Davi simbolizava o rei. Tanto que Jesus, ele é a raiz de Davi. O rei segundo o coração de Deus. Ele fala a chave de Davi, ou aquele que reina, aquele que governa. Jesus é aquele que governa. Chave é uma condição que você tem para abrir a porta. Jesus ele falou para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Uma igreja viva, uma igreja que funciona, uma igreja que experimenta milagres, maravilhas. Então, ele se coloca aqui, Jesus, aquele que reina, que tem a chave de Davi, que quando abre, ninguém fecha, e que quando fecha, ninguém abre. Está falando sobre o seu governo, a palavra do rei. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entenda, Jesus ele reina. Se Deus ele te deu uma palavra, fica nela até o final. Essa palavra que te deu, Jesus, palavra que te deu, Deus te deu, é uma porta aberta, é uma condição aberta para você entrar. Se firma nessa palavra. Não negue essa palavra. Não negue o nome do Senhor. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, aleluia, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, essa igreja de Filadélfia,
Deus deu uma porta aberta. Deus deu uma condição para que essa igreja viva. Então ela tem que se firmar na palavra. Isso é uma característica de que nós, como igreja, nesse tempo, temos que nos firmar na palavra. Ele fala aqui, alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, o povo de Deus, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Não basta ser filho de Deus, no sentido de participar de uma igreja, estar numa igreja. Você tem que se firmar na palavra. Você tem que viver uma vida de fé na porta aberta que o Senhor colocou para você. Ele fala que ninguém vai fechar essa porta aberta. Não basta você ter aparência, mas não viver da fé. O mundo aí fora está esperando a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que guardam a palavra, de que não negam o nome, que creem até o final. Jesus declarou que abriu uma porta àquela igreja e ninguém a fecharia. Declarou ainda que aquela era uma igreja sem muita expressão ou força. Talvez essa seja a sua situação, mas que tinha uma grande virtude: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa que faz a diferença. Guardar a palavra do Senhor e não negar o meu nome. Um dos destaques dessa igreja é o verso 10. Onde Jesus lhe faz uma promessa, que ela não passaria pela tribulação que viria ao mundo inteiro. É uma referência clara do arrebatamento. Embora muitos que não creem numa igreja que no pré-arrebatamento, no pré-tribulacionismo, ou seja, no arrebatamento antes da tribulação, alguns intérpretes traduzem o verbo guardar como sendo uma fortaleza, ou seja, cercar em volta por um muro, para dar a ideia de proteger em meio à tribulação. Alguns distorcem um pouco isso, mas nós cremos que aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardei da hora da provação, falando sobre a tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, é Deus guardando, é um sinal do arrebatamento, do momento da tribulação, antes Deus vai arrebatar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. E, por último, a carta de Laodiceia, em Apocalipse 3, a partir do verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor,
Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa carta, essa última carta de Laodiceia, muitos, como eu falei no começo, acham que essa igreja, ela simboliza profeticamente a igreja do fim. Uma igreja morna, uma igreja que não é fria e não é quente. Mas nós vamos ver algumas características dela aqui. Frio quente, em outras palavras. Quem dera que você fosse completamente incrédulo ou então ardentemente crente. Ou uma coisa ou outra. Quem dera que a fronteira estivesse claramente estabelecida. Isso novamente fala de pessoas que vêm à igreja, que vão à igreja, que gostam da palavra, mas não tomam uma decisão por Jesus. Não deixam o Espírito de Deus. Não adianta você aprender a linguagem crente. Hoje, convivo com muitas pessoas que têm a linguagem crente. Deus te abençoe, né? Está amarrado, misericórdia. Muitas pessoas falam isso, mas não é frio e nem crente. Começam aquela posição de mornidão. Não. Você tem que ser crente, você tem que ser quente, você tem que ser perseverante. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra dentro de você. Aqui ele começa falando essas coisas, diz o amém. Nós lembramos da passagem de 2 Coríntios que fala que, porque as promessas do Senhor não têm... vamos ler lá, 2 Coríntios, para ficarmos mais claros. Porque quantas são as promessas do Senhor? 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então essas coisas diz o amém, ou aquele que cumpre as suas promessas. O amém, a testemunha fiel, a verdadeiro princípio da criação de Deus. Jesus, ele é alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então ele fala aqui que as obras, conheço as tuas obras, mas que você não é frio nem quente. Ou seja, não tem ainda delimitada essa fronteira. Tome uma decisão por Jesus. Sirva a Jesus de todo o teu coração. Peça para que o Espírito Santo habite dentro de você. Nessa carta também temos um destaque no versículo 20, onde os intérpretes se dividem quanto à aplicação dele. Se é para crentes essa carta ou se é para descrentes. É evangelística a carta ou é de uma reconciliação de uma pessoa que estava afastada? A questão toda é por que Jesus pregaria o evangelho para a sua igreja. Aqui, Jesus está de fora, não está dentro do coração da pessoa. Mas o grego aqui é enfático, literalmente, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Só há uma possibilidade de Jesus entrar numa pessoa. Qual é a possibilidade? Para salvar. Então parece que havia pessoas que estavam nessa igreja que não eram salvas, grande maioria. Felizmente, queridos, nosso tempo tem muitas pessoas dentro da igreja sem ser salvas, sem tomar uma decisão por Jesus, sem ter o Espírito Santo habitando dentro. Você pergunta para a pessoa, e aí, você crê, você é salvo? E a pessoa, espero que sim. E aí, você vai subir com a igreja no arrebatamento? A pessoa, espero que sim. Não tem uma convicção. A salvação traz em nós uma convicção da palavra, que nós somos filhos de Deus. Então a triste realidade dessa igreja é que o mundanismo
era tão forte que ela precisava ser evangelizada. Não é difícil conhecer que há igrejas com essas características vivem sob um sistema todo alterado e adaptado, o sistema da igreja, que não atende mais às exigências bíblicas para a salvação. Uma coisa interessante também que fala nessa carta, no versículo 18, ele fala assim: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. No começo da carta fala, conheço as tuas obras, mas a pergunta era, as obras eram de Deus ou dos homens? Aqui, quando fala ouro refinado pelo fogo, novamente nós nos reportamos para as nossas obras, que tem que ser ouro, prata, que o fogo vai provar, e tem que ser ouro, prata e pedras preciosas. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, ou seja, fazer a vontade de Deus. E ele fala para a gente ser zeloso nisso, em fazer a vontade de Deus, em ter um encontro com Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração. Decida fazer a vontade de Deus. Ouro para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, que fala sobre uma vida separada, uma vida de santidade ao Senhor, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Uma visão não somente humana, mas uma visão espiritual. Amém? Então, essas 7 cartas falam sobre o plano presente de Deus. Nós falamos sobre o passado, nós falamos sobre o presente, que é a era da igreja, e o plano futuro. O plano futuro é a parte que vai se cumprir. O plano futuro começa com o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento futuro a se cumprir. Nós estamos na era da igreja. Apocalipse 2 e 3 fala sobre a era da igreja. E Apocalipse 4 começa, do Apocalipse 4 em diante, fala sobre o plano futuro. Em Apocalipse 1,19, que nós já lemos, ele fala o seguinte, 1,19: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, as que são, era da igreja, plano presente, e as que hão de acontecer depois dessa, fala sobre o plano futuro, que começa com o arrebatamento da igreja. E o capítulo 4, profeticamente, fala sobre o arrebatamento da igreja. Começa o capítulo 4 dessa seguinte maneira, 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então esse versículo 1 parece que é um simbolismo, quando Deus ele fala sobe para aqui, é um simbolizando João subindo para o céu, simbolizando a igreja arrebatada. Então, esse capítulo 4, verso 1, é um simbolismo da igreja arrebatada, ou do arrebatamento da igreja, no primeiro verso. Os relatos do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse, referentes a eventos futuros, podemos esboçá-los como estão descritos no próprio livro. A visão do 4 até o capítulo 22 se refere a um período de 1007 anos. Que 1007 anos é esse, pastor? 7 anos da chamada tribulação e 1000 anos do reinado, do chamado milênio, do reinado de Jesus na terra. E também, do capítulo 4 ao 22, ainda tem informações sobre o julgamento dos povos, julgamento dos demônios, a segunda vinda de Cristo, a segunda ressurreição e os novos céus e a nova terra, sendo que a maior parte desse tempo do 4 ao 22 são informações correspondentes ao período da tribulação, dos 7 anos, ou a 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Né? Então nós vivemos até agora 69 semanas, e nós vamos viver,
a raça humana viverá a 70ª semana, ou 7 anos, chamados da tribulação. O estilo que Apocalipse ele é escrito, do 4 ao 22, não é uma narrativa exatamente sequencial dos eventos, ou seja, uma coisa depois da outra. Os eventos descritos em Apocalipse é um conjunto que forma uma sequência cronológica, tem uma narrativa cronológica, e o outro conjunto é formado por situações que ocorrerão em momentos específicos da tribulação, mas que não é exatamente aquele momento em que está narrado, considerando-se o conjunto cronológico. Um exemplo é sobre as 2 testemunhas. É narrado em Apocalipse sobre as 2 testemunhas, que se nós formos colocar as 2 testemunhas em ordem cronológica, como é narrado em Apocalipse, parece que essas 2 testemunhas vão vir no final da grande tribulação. Mas, na realidade, essas 2 testemunhas, que simbolizam os 2 primeiros que se converterão nessa época, judeus, eles vão vir desde o começo da tribulação. Mas nós vamos nos aprofundar mais isso no decorrer das outras aulas. Vamos fechar aqui só com esse esboço. Portanto, o esboço de Apocalipse 4 a 22, o esboço desse período é 1. A tribulação, ou a tribulação que ela é dividida em 3 anos e meio, né, quando o pacto é iniciado, o pacto de paz, e no metade dos 3 anos e meio, até o final, é chamada Grande Tribulação. A segunda vinda de Cristo, o final da tribulação, a segunda parte da primeira ressurreição, o aprisionamento de Satanás por 1000 anos e o milênio, o começo do milênio. A segunda ressurreição e o julgamento no final do milênio, o julgamento no trono branco de todos, os incrédulos de todos os tempos que vão ser julgados, isso está em Apocalipse 20, de 11 a 15, e o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21 e 22. Então, no decorrer das próximas aulas, nós vamos falar algumas coisas, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Amém? Então, esse é o final da nossa aula, o plano escatológico de Deus. Espero que o Senhor tenha ministrado no teu coração, principalmente na mensagem das cartas, que é uma mensagem para a nossa época presente. Deixa eu orar com você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e abençoamos esse meu irmão, essa minha irmã, a tua igreja, que nós possamos, Senhor, ser ministrados através da mensagem das cartas, que o Senhor mesmo falou através do apóstolo João, as cartas, as 7 cartas às igrejas. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos nos arrepender,